Obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar o Sr. Ministro e os Srs. Secretários de Estado. Sr. Ministro, a primeira pergunta que lhe quero colocar demora muito pouco tempo a formular, mas não deixa de ser uma pergunta de grande importância para as famílias portuguesas, principalmente agora que elas estão a ser esmagadas pela política que o Governo, o seu Governo, insiste em aplicar. E refiro-me à devolução do IRS. Chegam-nos diariamente inúmeras mensagens de cidadãos anónimos queixando-se dos atrasos de devolução de IRS e das dificuldades que diariamente isto lhes causa. Não somos o único grupo parlamentar, como já foi visto aqui hoje, a receber este tipo de mensagens. E a pergunta que queria colocar, Sr. Ministro, é exatamente saber por que razão estão a atrasar as devoluções de IRS, a que se deve este atraso e qual os montantes em atraso. Sabemos também que na execução orçamental de maio o IRS é o único imposto, além do IUC, que sobe em cerca de 366 milhões de euros. E o que gostávamos que o Sr. Ministro esclarecesse aqui é se este aumento da receita de IRS é real ou fictícia. Se é real e se deve à diminuição das devoluções por força da aplicação das normas constantes no Orçamento de Estado que reduzem as deduções, ou se é um aumento fictício devido aos atrasos na devolução de IRS, de que muitas famílias diariamente se vão queixando aqui na Assembleia da República e nós não podemos ignorar estas mensagens. A segunda questão que lhe queria colocar, Sr. Ministro, tem a ver com a lei dos compromissos. Temos que voltar a este assunto porque o Governo teimosamente insistiu em apresentar à Assembleia da República, em maioria a apresentar esta lei dos compromissos, sabendo à partida, com o feedback de inúmeras entidades autárquicas, universidades, setor da saúde, que esta era uma lei de difícil aplicação, iria criar imensas dificuldades a essas entidades e que se essas entidades tentassem aplicar a lei dos compromissos num quadro de subfinanciamento crónico em que se encontram há vários anos, ficavam paralisadas, impossibilitadas de prestar os serviços que a lei lhes atribui. O próprio Governo vem reconhecer as dificuldades na aplicação desta lei dos compromissos com o decreto-lei que publicou a semana passada. Este diploma sai atrasadíssimo relativamente àquilo que eram as intenções do Governo, tenta esclarecer alguns conceitos da lei, clarificar outros, abrir exceções, prorrogar prazos, etc., em uma autêntica, desculpe-me a expressão, uma salada russa. A dificuldade de interpretação e aplicação da lei é reconhecida explicitamente no próprio decreto-lei, quando se diz, e cito, de forma a auxiliar as entidades na aplicação da lei dos compromissos, deverão as entidades setoriais elaborar um manual de apoio à aplicação da lei. Sr. Ministro, as leis querem-se claras e concisas e quando isso acontece não é necessário manuais para explicar às pessoas como é que se deve aplicar aquela lei, para ajudar a interpretar o que é que significa cada uma das normas constantes na lei. Mais adiante, o Governo reconhece que não há condições, nem havia condições para aplicar esta lei, quando diz, e passo a citar, as entidades dispõem de 45 dias, a partir da semana passada, corridos, para procederem à adaptação ou aquisição de sistemas informáticos necessários à execução destes diplomas legais. Ou seja, reconhecem que não existem estes programas informáticos e que agora dispõem de 45 dias para os tentar arranjar. E até lá, diz a lei, podem inserir à mão, manualmente, o número de compromisso sequencial na ordem de compra. Ora bem, esta poderia ser a história da lei dos compromissos, que já se arrastando desde o início de janeiro, podia ser uma história do desconhecimento e alheamento do Governo da realidade que se vive no país concreto. Podia refletir a pressa em legislar, uma arrogância do legislador, ou neste caso do Governo e da maioria que o suporta, e podia simplesmente representar incompetência neste assunto. Mas tememos, Sr. Ministro, que seja pior do que isto. Que o Governo avançou com esta lei com o objetivo de criar dificuldades a essas entidades públicas, dificultando a execução daqueles serviços que estão atribuídos por lei, obrigando ou forçando a degradação desses serviços para depois melhor privatizar esses serviços. E, para concretizar isto, vou-lhe dar um exemplo muito concreto de uma lei que está a ser discutida aqui na Assembleia da República, uma proposta do Governo, a proposta de lei número 58, sobre o setor empresarial local, em que a lei dos compromissos é utilizada como instrumento para forçar a privatização destes serviços. Vejamos como. A lei obriga, com critérios muito exigentes, à extinção de um número muito elevado de empresas municipais do setor empresarial local. Abro aqui um parênteses para dizer que o PCP sempre se opôs às sucessivas alterações legislativas que permitiram a proliferação destas empresas, a entrada de privados nestes serviços e retirar aos órgãos democraticamente eleitos a capacidade de controlarem as atividades realizadas por estas empresas. Fechar parênteses, voltando à lei número 58.
esta extinção de um grande número, de um elevado número de empresas municipais, conduz depois a duas opções, que estão na lei, ingenuamente podíamos considerar que eram equilibradas. Ou esses serviços prestados pelas empresas municipais extintas voltam ao âmbito do município, através de serviços municipalizados ou gestão direta, ou então são externalizados, que é a mesma coisa que dizer privatizados, entregues a privados. Parece haver aqui um equilíbrio. Mas se lermos mais atentamente esta proposta de lei número 58, vemos que a primeira hipótese, ou seja, os serviços das empresas extintas voltarem ao âmbito dos municípios, para serem exercidas pelos municípios como um serviço público, só é possível se esses municípios cumprirem integralmente os requisitos da lei dos compromissos. E nós sabemos que não conseguem cumprir. Então, esta lei funciona como um mecanismo, um instrumento para forçar que os serviços prestados pelas empresas municipais a extinguir, em vez de voltarem ao setor público, aos municípios, sejam entregues a privados. E se assim é, isto é muito mau, Sr. Ministro, e nós rejeitamos completamente este caminho e queremos dizer aqui, para terminar, só duas frases, que não estamos contra, obviamente, o rigor da execução das contas públicas, mas o rigor sem a resolução do problema de subfinanciamento crónico só pode conduzir a um resultado. É que estas entidades abrangidas pela lei de compromissos deixam de ter a capacidade de prestar os serviços públicos que são obrigados por lei, eles degradam-se e depois o Governo vai utilizar isso para os entregar aos privados. Obrigado, Sr.